Aleluias, glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos muito felizes em estar aqui. Eu louvo a Deus, glorifico pela vida da pastora Gislene, que me fez o convite. Pessoa a qual tenho presteza, carinho e muita admiração. Também ao pastor Alailson, pastor e anjo dessa igreja, como também a minha família que me acompanha. Pastor Alailton, é a primeira vez, eu acho que eu saio para pregar, que ele me acompanha, sempre é eu que acompanho ele. Então, minha responsabilidade é maior. Reuel, Isaac, e também fazer menção da minha sogra, a irmã Helena, que aqui está. Que Deus abençoe vocês. E eu me sinto muito feliz por vocês estarem aqui. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, de ver aqui rostos tão queridos, pessoas que nós temos muita presteza com elas. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor, livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, ou melhor, capítulo 16, leremos do versículo 10 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13. Aleluias, glórias a Deus. Adorado e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. Todos encontraram? Eu vou estar lendo. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, Pai amado, querido, santo e justo, nessa noite, Senhor, eu estou aqui como instrumento do Senhor para estar ministrando a palavra do Senhor. Pai, me dá graça, sabedoria, unção, entendimento para transmitir a palavra do Senhor, assim como o Senhor tem falado comigo nesses dias ao meu coração. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor, ó Deus, aquilo que eu não puder falar, que eu não puder alcançar, que o teu Espírito Santo possa alcançar como uma flecha que atinge o alvo e acerta naquilo que ela é mandada. Assim eu te peço e te clamo em nome de Jesus. Podei-vos assentar. Aleluias, glórias a Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler fala sobre a unção de Davi. E é algo maravilhoso quando nós olhamos para essa unção, porque Davi é aquele jovem que está esquecido no pasto, que o pai não lembra, e quando Samuel vai até Belém, o Senhor manda que ele vá à casa de Jessé, para que ele unja o futuro rei de Israel. Então, quando Samuel vai fazer um sacrifício de paz junto com aquele povo, e ele chama os filhos de Jessé, porque o Senhor tem escolhido um entre eles para ser o futuro rei de Israel. Quem sabe na hora Jessé fica todo alegre e feliz, o Senhor vai dar a oportunidade de um dos meus filhos ser rei. Quem sabe ele se sente lisonjeado e feliz, e ele chama todos os seus filhos, e a Bíblia diz que começa a passar todos os filhos diante de Samuel. Eliabe,
Samuel pensa, certamente é esse ungido do Senhor, certamente é esse que o Senhor tem, porque ele é bonito, ele é formoso, ele tem boa aparência, mas Deus fala para Samuel, não intente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu estou vendo o coração, não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, não é nenhum dos 7 filhos de Jessé. Então Samuel, mas o que aconteceu? Acabaram-se os seus filhos, acabaram-se os jovens? Eu estou aqui para ungir um deles. Então a Bíblia diz que Jessé vai se lembrar de um, que é o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E é interessante que eu vejo algo, da mesma forma que Saul não é escolhido de Deus no momento que ele vai procurar as jumentas do pai dele e vai até Samuel. Davi também não é escolhido neste momento aqui. Quando no capítulo anterior Saul desobedece a Deus, Saul desobedece ao Senhor e o reino dele é rasgado, assim como ele se prostra à orla das vestes de Samuel e rasga a barra dela. Deus diz, naquele momento o seu reino foi rasgado e vai dar outro melhor que ti. Naquele momento Deus já tinha escolhido Davi, Deus já sabia quem ele era, a unção de Samuel já tinha casa, endereço e pessoa certa. Então Davi é chamado do meio do pasto. É algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque aí eu vejo a primeira adversidade que Davi enfrenta. Sabe qual? Ser esquecido. A indiferença. Ele era esquecido pela sua família. Ei, alguém importante chega na sua casa para comer na sua família e você vai esquecer um dos seus filhos pelo pasto? Davi não foi lembrado. Davi foi ignorado. Mas mesmo assim, o Senhor o conhecia. O Senhor sabia quem ele era. E o Senhor manda chamar. Não é nenhum desses. Tem um que o Senhor escolheu e não está aqui. Então a Bíblia diz que Samuel fala que ninguém se assenta na mesa até que esse chegue. Então Davi chega à mesa, quem sabe não sabe o que estava acontecendo, quem sabe não tinha pretensão nenhuma de seu coração, dele achar que ele era alguém grande, alguém que seria alguém grande em Israel, alguém que seria o próximo rei. Davi nem sonhava com isso. Não era essa a pretensão do coração dele, porque ele era um adorador. Ele adorava a Deus pelo que ele era. Ele adorava a Deus pelo amor que ele tinha a Deus. Mas quando Davi chega e recebe aquela unção, é algo maravilhoso. Quando nós recebemos a unção do Senhor na nossa vida, junto com aquela unção, Davi recebe a promessa de se tornar o próximo rei de Israel. Samuel não estava enganado, Deus não estava enganado. Davi ia se tornar sim o próximo rei de Israel. Mas sabe o que acontece? Nada. Ele recebe a unção, Samuel vai embora e ele continua pastoreando as ovelhas, continua no pasto, continua no anonimato. E a partir daquele momento que ele recebeu a unção, o Espírito de Deus se apoderou dele. Para todos parecia estar igual, mas para Davi não. Davi tinha um Espírito Santo apoderado dele. Davi tinha um Espírito Santo na vida dele agora de uma forma mais intensa, de uma forma mais verdadeira. Diz a história que quando o urso vinha para comer as ovelhas, para devorá-las, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele rasgava o urso. Diz que quando vinha um leão, ele pegava pela juba e lutava com o leão. A vida de Davi estava sendo diferente, mas lá no pasto, lá no anonimato. E algo interessante que eu olho, a vida de Saul também estava a ser diferente, porque a partir daquele momento que o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi, ele sai da vida de Saul e um espírito mau vem atormentá-lo. Então, quando Saul está todo atormentado pelo aquele mau espírito, todo mundo fala, o que nós vamos fazer com o rei? Ele está atormentado, o mau espírito vinha da parte do Senhor. Não era um espírito que não era enviado, não era permissivo de Deus, vinha da parte do Senhor para atormentá-lo mesmo, porque Deus já havia o rejeitado. Então Davi é convidado, porque ele tocava a harpa lindamente, ele era um jovem com um semblante formoso, ele era um jovem agradável.
Então ele é convidado para ir tocar, para ir dedilhar a sua harpa para Saul. E diz a Bíblia que enquanto Davi tocava e dedilhava a sua harpa, o mau espírito saía da vida de Saul. Porque aonde o Espírito Santo de Deus chega, o mau espírito tem que sair. Se tem unção na sua vida, o mau espírito não pode ficar. Quando você louva, quando você canta, quando você prega, quando você abre a sua boca com o instrumento que Deus te deu, o mau espírito vai sair. Então, quem sabe, Davi pensa, agora eu já estou perto do rei, quem sabe não é questão de dias, de momentos, para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Mas é interessante que passa os dias, Davi volta para casa e nada acontece. Nada acontece. E essa mensagem que eu vou trazer essa noite traz por título isso: não fuja do processo, é Ele que te molda segundo o coração de Deus. Quem sabe Davi chega lá, volta para o passo, mas continua adorando a Deus, continua exaltando o nome de Deus, continua glorificando o nome de Deus. Passam-se os dias, a guerra está muito forte, a guerra está tremenda contra os filisteus, e Israel está perdendo. Eis que se levanta um gigante chamado Golias, e aquele gigante tem afrontado o exército de Israel. Todos os dias a Bíblia diz que ele ia até o lado, perto do exército israelita, onde ele estava acampado, e começava a clamar: não tem ninguém que lute comigo, não tem ninguém que lute comigo. E começa a fazer propostas, que se alguém lutar com ele e vencer, todos os filisteus iam servir a Israel. Então Davi vai lá para a guerra ter notícia dos seus irmãos, porque o seu pai pede: vai lá, meu filho, leva alguma coisa para os seus irmãos, leva alguma coisa para o rei, vai saber como está a guerra. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá e ele ouve aquele gigante falar, ele começa a perguntar: o que vai acontecer? O que está acontecendo? O que esse gigante está falando? O que está acontecendo aqui na guerra? E eles dizem: olha, tem um gigante do lado do filisteu chamado Golias, homem de guerra, valoroso, conhecido e temido. E ele está afrontando o exército de Israel todos os dias. E ele: o que vai acontecer com quem derrotar esse gigante? Vai casar com a filha do rei, ele vai dar sua filha Merabe por esposa, e essa pessoa não vai mais pagar tributos em Israel. Então Davi está ali conversando, de repente seu irmão olha e fala: e você está fazendo o que aqui? Você está presunçoso no seu coração. O seu irmão estava com inveja por causa da unção que ele tinha. Você veio aqui com o coração presunçoso, saber o que estamos fazendo aqui. A Bíblia diz que ele fala para Davi assim: você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto. Ele trata Davi como um pastorzinho de poucas ovelhas ainda. A Bíblia diz que Davi não dá moral para ele, vai perguntar para outra pessoa. Porque quando você tem a unção de Deus, você não dá moral para qualquer pessoa. Você não dá moral para quem se levanta com inveja, para quem se levanta com calúnia, para quem se levanta com dificuldade. Davi era ungido do Senhor. Então Davi se propõe a lutar contra aquele gigante. E é sabido de todos nós que ele vence aquele gigante com somente uma funda e cinco pedras. Uma pedra ele atira e dá bem no meio da testa do gigante, o gigante cai. Ele pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. Naquele momento, Davi é tido como um herói pelos israelitas. Todo Israel passa a amar Davi. E aí nós pensamos: então Davi está próximo de ser rei. Então Davi está próximo de ser bênção. Saul, a Bíblia diz que Saul se apega naquele momento com amor à alma de Davi. E começa a ter Davi por presteza. E a Bíblia diz que depois daquele dia, ele não permite mais que Davi volte para a casa de Jessé. Ele quer que Davi fique com ele e lute as guerras do exército de Israel. Então Davi começa a lutar e se levanta como um grande guerreiro em Israel. Passam-se alguns anos, eles vêm da luta, ganharam mais uma batalha contra os filisteus e eles vêm cantando, e eles vêm adorando a Deus pela vitória. E a Bíblia diz que todas as mulheres de Israel, elas saíam com seus tamborins, cantando e recitando versos, e dizendo: Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares, Davi matou muito mais.
Davi é muito mais forte que Saul. A Bíblia diz que Saul não suporta ouvir o cântico das mulheres e começa a odiar Davi no seu coração. Naquele momento a inveja entra no coração de Saul contra Davi de uma forma grandiosa. E quando eu olho para essa situação, eu vejo que muitas vezes alguém nos odeia, alguém deixa de nos suportar, não por algo que eu falei, não por algo que eu fiz, mas por algo que outras pessoas falaram. Não foi Davi que se vangloriou, foram as mulheres de Israel, mas agora Davi tem a perseguição de Saul. E astutamente Saul começa a tramar a morte de Davi, só porque ele era um guerreiro de Israel. Ele era alguém que já era conhecido, ele já não era mais o menino que estava de trás das ovelhas no pasto. E agora Saul tenta um plano para matar. Vamos colocar ele à frente das batalhas. Vamos colocar ele sobre chefe de 1000. À frente das piores batalhas, das batalhas mais difíceis do exército de Israel. Então assim ele coloca. Mas em todas as vitórias, todas as batalhas, Davi tem vitória. Mas em todas as vezes que ele vai para a luta, ele volta vitorioso. E o seu nome só cresce em Israel. Então Saul começa a ficar cada vez mais com ódio, e o espírito mau mais uma vez se apodera da vida dele. Então Davi pega a sua harpa para tocar, mas dessa vez o dedilhar da harpa não expulsa o espírito mau, porque agora é Deus querendo tratar com Davi, agora é Deus querendo levar ele a águas mais profundas. Agora o espírito mau não sai, Saul fica irritado e pega uma lança e joga ao seu lado. Quase pega em Davi, Davi sai correndo e foge da presença dele. Por outras vezes, da mesma forma que a lança chega a ficar encravada na parede. Então não tem mais solução para Davi. Ele precisa de sair de perto de Saul. Mas Saul ainda intenta mais contra ele. Fala, eu vou te dar a minha filha, Mical, por esposa. Ele, mas eu não tenho nada para dar para o rei em troca dela. Tem sim, vai lá. Eu quero 100 crepúsculos filisteus. Vai lá e mata 100 e traz para mim. Esse vai ser o dote dela. Então a Bíblia diz que Davi vai e ele faz dessa forma e traz para ele, traz muito mais do que pediu. Está aqui, eu vou pagar mais do que você pediu. Então ele tem a sua filha Mical só porque ela ouve que Davi está tramando matar, que Saul está tentando matar Davi, e ela não quer que o seu esposo morra, ela tem amor por Davi, a palavra do Senhor diz. Então ela trama algo para que Davi fuja, ela coloca os ídolos sobre a cama, e ali ela esconde. Nesta passagem eu vejo algo interessante. Não era para ter ídolos em Israel, era para Israel servir só o Deus grandioso. A Bíblia diz que Saul tinha expulsado todas as feiticeiras, todas as cartomantes, todas aquelas pessoas que invocavam, todas as necromantes que invocavam os mortos. Mas nessa hora, Mical tem um Deus, e a Bíblia vai dizer que aquele Deus que ela tinha, aquele Deus, entre aspas, aquele Deus de barro, aquele Deus, aquela escultura, que era de família, era como se ele fosse era de família, era uma herança de família. Ei, um povo que era família real, um povo que era para estar adorando a Deus, um povo que era para ser exemplo de adoração, um povo que era para ser exemplo de santidade. Filha do ungido rei de Israel tinha ídolo dentro da sua casa. Nós não devemos ter. Quantos ídolos às vezes nós temos guardado e nem vemos? Mical ainda tinha. E ali ela coloca e esconde, engana o seu pai, engana seus soldados. E ela disse, olha, ele me ameaçou de morte e fugiu. Fez eu enganar vocês. E ali, amados, começa a luta de Davi. E ali começa o processo de Davi. Davi começa a passar pelo processo mais difícil agora. É o processo da perseguição. Ele passa a ser perseguido não mais de forma, entre aspas. Ele passa a ser perseguido não mais de uma forma no calado, no quietinho, de uma forma sorrateira. Ele agora passa a ser perseguido de forma explícita. Saul está com ódio de Davi e vai perseguir Davi por todo Israel, aonde quer que ele esteja. E a vida inteira eu cresci ouvindo pregadores dizendo assim, Deus permitiu a provação e dificuldade de Davi porque ele não queria outro Saul no trono. E até alguns dias atrás eu pensava que era isso. Mas o Senhor disse para mim, não é assim.
Saul já estava rejeitado, Saul já não era mais quem eu queria para rei. O meu negócio era com Davi. Deus prova Davi, sabe por quê? Porque ele quer um rei segundo o coração dele. Deus prova Davi porque ele quer um rei diferente. Deus prova Davi porque ele quer um rei que sabe perdoar. Deus prova Davi porque ele quer um rei que sabe amar. Deus prova Davi porque ele quer um rei que tenha ele acima de todas as coisas. Deus vai provar Davi porque ele quer um rei que tem o Espírito Santo e não deixa o Espírito Santo de Deus sair da vida dele. Deus prova Davi porque o negócio é entre Davi e Deus. Saul já foi rejeitado, já passou, já não é mais. Então Deus vai provar o caráter, Deus vai provar Davi de forma grandiosa. E a Bíblia diz que ele passa a perseguir Davi por onde Davi vai. E Davi um certo dia está numa caverna, ao fundo da caverna. E Saul, depois de sair pelo deserto para perseguir Davi, ele entra naquela caverna e ali ele adormece. E todos os seus cavaleiros, mais de 1000 homens que estavam com ele, dormem também. Sono profundo, a Bíblia diz que o sono que o Senhor mesmo fez cair sobre eles. E ali Davi, os valentes de Davi estão com ele, olha. Essa é a oportunidade da sua vida. O Senhor acabou de te dar na sua mão seu inimigo para que você o derrote. Vai lá, mata ele. Ou deixa que nós matamos. Vai lá, Davi, essa é a hora. Quando Davi chega diante de Saul, a Bíblia diz que vagarosamente ele vai cortar um pedaço da orla do seu vestido. E naquele momento ele tem um temor tão grande no coração. E ele vai dizer para os seus soldados, para os seus valentes assim, olha, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Longe de mim tocar naquele que Deus escolheu. Deus cairia sobre mim a morte dele. Não, eu não vou tocar. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. É aí que Davi é diferente. Quando Davi tem a oportunidade de acabar com o seu inimigo, de acabar com a sua luta, ele não foge do processo que Deus está tendo com ele. Ele não acaba ali, ele continua. Ele sabe que ele não pode matar Saul. Então ele não mata. Mas ele mostra, ele acorda Abner, ele acorda todos os soldados e ele fala, olha aqui. Eu tive a oportunidade de te matar nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Saul por um momento, ele volta à sanidade, ele chora, ele abraça Davi como filho. És tu, meu filho, é a tua voz que eu estou ouvindo. E ele chega a profetizar para Davi, dizer, certamente você é o ungido de Deus. Você teve nas suas mãos a minha vida e não me matou. Certamente é você ungido de Deus e você vai ser ungido, rei de Israel. E vai ser grande o seu reinado. E quando você for rei e for grande, não esquece de mim não. Usa de benevolência com os meus filhos, com a minha família. Não deixa que o meu nome se apague de Israel. E ali os dois se abraçam, mas aquela trégua é passageira. Continua a luta, continua a prova, continua a perseguição na vida de Davi. Davi chega a ser caçado como um cachorro. E ali ele percebe que não adianta mais. O coração de Saul está obstinado em matar. Mais uma vez, Davi vai ter a oportunidade de matar Saul. Mas ele não vai matar. E o seu companheiro que está do lado dele chega a aparecer em tom de profecia. Olha, Deus te deu a oportunidade de matar o seu inimigo, te deu o inimigo seu nas suas mãos. Quantas vezes nós ouvimos isso em pregações, em palavras. Olha, Deus vai te dar os seus inimigos nas suas mãos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. E por aí vai. E nós achamos que esse revanchismo é algo de quem serve a Deus. E não é. Davi, na oportunidade que ele tem de matar o inimigo, ele não vai tocar no ungido de Deus. Deus vai fazer algo. Saul vai morrer no campo de batalha. Ou vai morrer de outra forma, mas não vai morrer pelas minhas mãos. E é exatamente isso que acontece. Passam-se os dias, eu preciso resumir a história, que meu tempo é pouco. Mas passam-se os dias, Saul morre,
Jonatas morre, seus outros filhos morrem. E Davi sabe da notícia. E quem vai entregar a notícia para Davi, vai contando vantagem, que teve misericórdia com o rei, que ele já estava ferido de morte e ele matou. E ele vai trazer as suas joias reais para Davi. Davi manda o matar naquela hora. Quando Davi fica sabendo da morte do seu inimigo, que agora não foi pela mão dele, ele não tem alegria, ele não louva, ele não glorifica, ele não faz um canto de livramento, pelo contrário, ele faz um salmo de lamento, ele chora por Saul, ele chora por Jonatas, ele lembra das lutas, das batalhas que Deus dera por intermédio de Saul, ele começa a lembrar das coisas boas. Eu quero te dizer, e chora copiosamente, lamenta pela vida de Saul, lamenta pela vida de Jonatas, lamenta pelo jeito que Israel está vivendo. E agora que Saul está morto, ele é ungido rei em Hebrom pela segunda vez. Só que agora ele é ungido só para a tribo de Judá. Só para aquela tribo que estava com ele, que já estava com ele desde a perseguição. Nós queremos você rei sobre nós. E ele é ungido rei ali naquele lugar. E é interessante que enquanto Davi é ungido rei, Abner vai e faz uma artimanha para colocar Isbosete como rei sobre Israel. Enquanto Davi reina em Judá, Isbosete vai reinar sobre Israel, sob o comando de Abner, sob a articulação de Abner. Mas Isbosete era um rei fraco, não tinha chamado de Deus, não tinha vontade própria. Tudo que fazia era por Abner. E um dia Isbosete indaga Abner, porque ele tinha um caso com uma das concubinas de Saul, chamada Rispa. E ele vai falar: que negócio é esse? Você profanou o leito do meu pai. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Abner ira contra ele e vai até Davi fazer um trato com Davi para que Davi seja rei de todo Israel. Ele chega diante de Davi com uma proposta irrecusável: eu vou te ajudar, eu tenho esse povo nas minhas mãos. Era como se ele mesmo fosse o próprio rei. Ele está dizendo, e ele não era, ele estava usurpando o reinado. Isso me lembra de Jesus, quando o diabo leva ele no cume do monte e fala: olha para esse mundo todo, é tudo meu, isso aí é tudo meu, se você me adorar, eu vou te dar tudo. E Jesus não aceita a proposta do diabo. Ele fala: está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Mas Davi, ele aceita a proposta de Abner, porque ele tinha estima por Abner. Mas eu quero dizer, não era daquela forma que Deus queria. Porque se Davi fosse ungido a rei de todo Israel por intermédio de Abner, sabe o que ia acontecer? Abner ia se gloriar. Abner ia dizer: foi eu que articulei, foi eu que fiz, eu fui comandante do exército de Saul. Eu comandava muitas coisas, eu mandava às vezes mais do que Saul. E agora eu vou também mandar em Davi. E agora eu articulei para que Davi seja rei sobre Israel. E a Bíblia diz que Joabe, pelo um desejo de vingança, por um desejo de revanche com Abner, vai lá, arma algo e mata Abner. Davi pranteia, Davi acha ruim, Davi se lamenta, Davi guarda até a tarde sem comer nada pela tristeza da morte de Abner, mas aquilo tudo era providência de Deus, porque a morte de Abner vinha trazer com que Davi vinha ser rei de Israel. Isbosete vai ser morto por outras pessoas. E Davi vai reinar sobre Israel. Dessa vez ele é ungido pela terceira vez em Hebrom. Só que dessa vez ele é ungido conforme a promessa de Deus. Dessa vez ele é ungido conforme Deus quer. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 13, 22, se eu não me engano, que Deus achou a Davi homem segundo o coração dele. Sabe o que eu quero te dizer? O que fez Davi ser segundo o coração de Deus foi todas as provas que ele passou e venceu. Aí você vai me dizer: mas Davi pecou. Eu sei, pecou, mas arrependeu. Pecou, mas sabia da sua fragilidade humana. Pecou, mas antes de Jesus vir ao mundo, ele já sabia o que era graça. Ele sabia que o mérito não era dele. Ele sabia que a unção não era dele. Ele sabia que a bondade não era dele. Ele sabia que o perdão não vinha dele, mas o perdão vinha de Deus. E deixa no Salmo 51 lições para a nossa vida. De arrependimento, de quebrantamento,
de coração quebrantado na presença dEle. E eu quero dizer algo para você. Não fuja do processo de Deus na sua vida. Talvez você está aqui hoje e fala, só Deus sabe o que eu estou passando. Talvez você está aqui hoje, mas alguém ligou e até te ameaçou de morte. Talvez você está aqui hoje, mas sabe o que é que você tem para pagar amanhã. Talvez você está aqui hoje, mas só você sabe a resposta que você está esperando do exame que está lá no médico. Talvez você está aqui hoje, mas seu coração está arrebentado. Você está chorando por dentro, se sentindo humilhado, rejeitado, maltratado. Eu quero te dizer, esse processo vai passar. Eu quero te dizer, a vitória de Deus vai chegar. A promessa de Deus para Davi era ser rei de Israel. Ele recebe essa promessa com aproximadamente 15 anos de idade. Ele fica 15 anos fugindo de Saul até que morra. E depois ele tem que ter paciência mais 7 anos para reinar sobre todo Israel. Mas a promessa de Deus cumpriu. Se você é bom de matemática, aproximadamente 22 anos de luta, de sofrimento, de perseguição, mas de glórias, de lições, que servem para mim e para a sua vida até hoje. Coloque-se de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Aleluias. Quando o Senhor falou comigo isso, eu estava num momento difícil. Sabe aqueles momentos que a gente não dorme e começa a orar? E eu estava no meu quarto, eu saí do meu quarto, fui lá para fora e comecei a orar e falar com Deus. E eu dizia para o Senhor só assim, eu quero levantar amanhã e não estar aqui. Eu quero levantar amanhã e não estar neste lugar e tudo isso ter passado. Porque muitas vezes Saul persegue a gente com tanta força que a vontade da gente é desistir. Eu não quero mais isso. Aí Deus me diz, não fuja do processo. Se você fugir do processo, você não vai valorizar a promessa. Não vai valorizar o Espírito de Deus. E eu entendi naquela hora que o que Deus tem comigo, o que Deus tem na vida da minha família, é entre Deus e nós. Não tem nada a ver com o meu antecessor ou quem quer que seja. E o que Deus tem na sua vida é entre você e Deus. Coloque na presença dEle a sua vida nesta hora. Senhor meu Deus, Pai amado, grandioso e soberano. Deus, eu te apresento a tua igreja e a palavra do Senhor, ó Deus, que eu ministrei conforme o teu Espírito Santo me direcionou. Muitas coisas que eu falei, Senhor, nem estava programado para que eu falasse, Pai. Mas é o Senhor quem age, quem opera, quem manifesta, e nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, dos seus filhos que aqui estão. Que o Senhor possa derramar sobre eles graça, unção, força, sabedoria. Pai, que nós venhamos ter um coração como o de Davi. Não só um coração de verdadeiro adorador, Senhor, mas um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que usa de benevolência com quem não tem nada para oferecer, assim como ele foi com Mefibosete, a ponto dele dizer, o Senhor é como um anjo de Deus para mim. Nos ensina, Senhor, a ser assim. Nos ensina a ser diferente, Senhor. E nos ajude a passar pela prova, a passar pelo fogo, Pai, porque fácil não é. Mas a tua graça, ela é maior que tudo. Aleluia, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus.